tarde a todos e a todas. Boas-vindas à nossa live com a Renata Mayumi. Opa, Mayumi, que bom, deu Olá! certinho. Boa tarde! Boa tarde, já estou compartilhando aqui com o pessoal chegando. Dizer, oba, vamos aprender mais sobre o que é o Ikigai. Eu também estou curioso, tenho que saber um pouco mais dessa. A gente tem que, hoje em dia, ficar conectado com esse monte de novas possibilidades. É verdade, são muitas informações novas, né? Com certeza, ainda mais que a gente pensa na possibilidade de uma integração Oriente-Ocidente. Isso eu É acho verdade. que é super. A Bom, então gente sempre quero, tem muito a aprender. sim, com certeza. Então quero agradecer a sua presença aqui, dar boas-vindas a você e aos nossos participantes desse nosso encontro, para aprendermos um pouquinho mais sobre o Ikigai. Obrigada, E André. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com o pessoal. ó, já tem alguém dizendo aqui, Ikigai já faz parte da minha vida. Opa, olha só, perfeito. Então, Mayumi, o que você pode nos falar um pouquinho mais? O que é isso do Uhum. Ikigai, né? Como a gente pode entender, em termos gerais, do que é que se trata? Certo. Ikigai é uma palavra japonesa, né, que ela se origina na ilha de Okinawa. Okinawa é uma ilha bem ao sul do Japão, né? E se nós formos dividir essa palavra, iki significa vida, viver, né? E gai significa valer a pena. Então são as coisas que fazem realmente valer a pena nós vivermos, né? Aquilo que nos traz prazer, aquilo que realmente nos faz sentir vivos de verdade. E isso é o ikigai. E como é que, quer dizer, como é que você entrou em contato com o Ikigai? Claro, você tem uma Uhum. ascendência japonesa, quer dizer, isso já facilita um pouco esse acesso, mas como é que você descobriu o Ikigai? Como é que ele entrou na sua vida? A palavra ikigai em si é como em português fosse o propósito, né? Uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas nem todo mundo tem o seu, né? Nem todo mundo sabe qual é o seu, aliás, né? Todo mundo tem, Uhum. mas não sabe qual é. E o ikigai, para muitas pessoas, ele é assim, né? Uma palavra que a gente conhece, eu conheci essa palavra desde pequena, no entanto, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E alguns anos atrás eu passei por um momento da minha vida, né, onde mudou drasticamente, na verdade, a minha rotina, né, por causa de uma doença, eu adoeci, e aquilo simplesmente me impossibilitou de fazer tudo o que eu estava fazendo até então. Né? Então, tinha uma dificuldade muito grande em fazer as coisas, e naquele momento eu tinha que me encontrar de novo, eu tinha que encontrar uma nova maneira de viver, eu tinha que me reinventar, eu tinha que me redescobrir. E foi quando eu parei para pensar, né? E fui filosofar um pouco a minha vida e descobri assim que eu era uma pessoa que eu não sabia o que eu gostava, não sabia o que queria, não sabia onde eu queria chegar. Tudo era em função às outras pessoas, né? Então, se alguém Não, me falava alguma seguindo, coisa, seguindo no ritmo automático, assim, a sim, vida, né? sim, no automático completamente. Né? Não sabia dizer não para as pessoas, então eu vivia mais a vida do outro do que a minha própria vida. E foi quando assim eu me recordei algo sobre, né, a palavra Ikigai Hum. e aquilo começou a fazer um pouco mais de sentido. Eu comecei a perceber que eu precisava de algo na minha vida. Foi quando eu comecei a ter contato com PNL, coaching, né, e vai, mindfulness, entre várias outras, o biocoaching também. E eu comecei a falar muito sobre o Ikigai, comecei uma busca pelo meu Ikigai, né, em vivenciar esse Ikigai. E confesso assim que não foi inicialmente fácil, porque o meu autoconhecimento era muito baixo na época. Né? Então, se você não se conhece, você não consegue nem descobrir o que você precisa para se sentir vivo. Né? Uhum. Então, tudo começou assim, tudo começou, na verdade, com um choque de realidade, né? Uma nova realidade que eu estava vivendo. Eu acredito que muitos, talvez, nesse período da pandemia, tenham vivido isso, uma realidade completamente diferente do que a gente vivia. Né? Outras pessoas, como, por exemplo, como traumas, não só traumas emocionais, mas às vezes um trauma físico, né? Tem alterações, doenças, e às vezes essas pessoas se sentem perdidas, né, nessas novas situações que se encontram e ficam naquele estresse tão profundo que não conseguem viver de verdade. Vão questionar o seu estilo de vida e como você está dizendo, ainda mais nesse momento de
pandemia, de redefinição das nossas possibilidades de ir e vir com Sim. mais restrição, de interação, e as perguntas começam a aparecer principalmente quando o tempo passa e as coisas seguem, não voltam ao jeito que era antes. E com certeza as pessoas começam a se perguntar mais qual o sentido, qual o propósito de vida. Como é que a gente, se a gente fosse pensar assim, em termos gerais, tem um caminho mais específico, um trajeto que pode ser seguido para a gente conseguir ter uma noção do qual é o nosso Ikigai? Tem sim. Na verdade, assim, uma coisa que me deixa um pouco triste é que no Ocidente, no Brasil também é assim, eles falam muito sobre o círculo Ikigai, né? Se vocês digitarem Ikigai, círculo Ikigai no Google, vocês vão encontrar uma ferramenta, né? Onde eles colocam assim, o que você ama, o que você faz bem, o que você pode ganhar dinheiro, né? Como você pode receber por isso e de que forma isso faz bem para o mundo. No entanto, isso na verdade não é Ikigai, né? É uma forma de você vivenciar o Ikigai dentro do trabalho. No entanto, isso não se resume ao Ikigai, porque o Ikigai, ele é uma coisa que te faz sentir vivo e não é só no trabalho que a gente precisa se sentir vivo, né? E vamos supor, eu vou te dar um exemplo do que para mim é um Ikigai. Ikigai, um dos meus grandes Ikigais é chegar lá no Japão, aos pés do Monte Fuji, olhar para aquela montanha linda e maravilhosa e falar: uau, tô viva de verdade. Nossa, aquilo assim é uma coisa que, não sei para as outras pessoas, mas para mim me faz sentir muito viva. É uma coisa assim pela qual eu sou encantada. E se você for, de repente, tentar colocar isso dentro do círculo Ikigai, você vai ver que não encaixa. É uma coisa que eu gosto de fazer, tudo bem. Mas eu não ganho dinheiro com isso e não faz bem para ninguém a não ser para mim, né? Então, isso já Uhum. não entra dentro do círculo. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais como poderíamos encontrar esse Ikigai. E eu O encontrei o Ikigai de raiz neurocientista, mesmo, e não de só raiz essa mesmo, no versão sentido base da palavra financeira. Ikigai, né? Uhum. E encontrei um neurocientista japonês, que é o Dr. Mogi-Ken Ichiro, né? No Ocidente eles chamam de Mogi-Ken, né? Eles encurtam um pouquinho o nome. E ele tem um livro, inclusive, escrito sobre o Ikigai. Mas ao ler o livro dele, eu percebi que quando você entende um pouco da cultura japonesa, você consegue compreender o que ele está falando. Quando você tem uma mente completamente ocidentalizada, ou seja, o seu mapa mental é completamente ocidentalizado, você lê aquilo e fala assim, meu, mas o que esse cara tá falando? Né? Então eu peguei todas as bases teóricas desse neurocientista e tentei trazer para uma mentalidade um pouco mais ocidentalizada, para conseguir trazer de uma forma um pouco Criar mais essa ponte, prática. né? Isso, Uhum. uma forma mais prática de a gente descobrir. Sim. Né? Então, eu coloquei 5 tópicos. Então, o primeiro tópico é a identidade, é quem você é. Né? Você se autoconhecer, saber quem você é. O segundo são as habilidades, que é o que você faz, não só o que você faz, mas como você faz as coisas. Né? Então, vamos supor, você tem ali atrás de você a sua prateleira cheia de livros. Né? Você organizou os livros desse jeito, porque é o seu jeito de ser. Provavelmente, se eu chegasse aí, eu ia colocar, sei lá, por ordem alfabética ou por ordem de cor, porque essa é a minha forma de fazer as coisas, né? Então, cada pessoa não basta fazer, tem que ser feito do seu jeito, né? O segundo são os valores. Ou seja, não adianta só você fazer várias coisas, mas as coisas que você faz tem que dar prioridade para aquilo que tem valor à sua vida. Porque tem algumas pessoas, vamos supor, que elas querem atingir um grande sucesso no trabalho. Mas no final das contas elas atingem um sucesso e elas, depois que atingem, chega lá, olha e fala assim, mas isso não tem sentido. Fazer Por isso quê? para quê? Porque fazer isso para quê? Né? Perdi minha família para fazer isso. Ou seja, os valores são feridos. Então, para você se sentir vivo, você precisa manter a consciência dos seus valores. O quarto aspecto é a harmonia. Ou seja, não basta só fazer, 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 mas tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Não existe picos sem vales e não há vales sem picos. Né? Então, a nossa vida ela precisa ter uma harmonia, ela precisa ter um equilíbrio. Assim como tem momentos de grande trabalho, de grandes atividades, é necessário momentos de repouso, de descanso,
né? Isso tudo pode ser incluso dentro do Ikigai. E a última são as conexões. E quando eu falo conexão, não tem a ver apenas de pessoa para pessoa, que também é importante, mas também a conexão consigo e com o meio, né? O meio, eu digo, com as coisas que estão acontecendo ao redor. E quando você consegue juntar essas 5 informações dentro de você, é muito mais simples você encontrar o seu Ikigai. Uau! Mas muita coisa. É muita coisa, realmente, é muita coisa. Mas a gente pode fazer uma analogia assim, do Ikigai como um estilo de meditação? É algo mais contemplativo? Só para eu conferir se né, se eu estou entendendo Tá. direito. O Ikigai, ele não é uma forma de meditação no sentido de você sentar, parar e filosofar a Uhum, sua vida, uhum, né? Isso. O Ikigai é mais um estilo de vida, né? É algo que vai te trazer um prazer, é algo que vai fazer você realmente sentir aquilo, sentir que você está bem, que você está vivo, fazer valer a pena todo aquele esforço que você está passando, né? Então, por exemplo, se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é de ensinar. Então, quando eu estou ensinando, seja uma pessoa, 200 pessoas ou 50 pessoas, eu me sinto muito viva. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, quando eu estou falando para essas pessoas, conversando com as pessoas, por exemplo, num curso ou numa palestra, aquilo ali me dá um prazer de outro mundo, né? Isso é um uhum. ikigai para mim. Assim como eu conheço pessoas, por exemplo, que depois de um longo dia de trabalho, que foi difícil, chegam em casa, entram no ofurô, aquilo é o ikigai para eles. Momento ofurô também pode ser Ikigai, então. Pode ser Ikigai. Na verdade, qualquer coisa que faça você sentir, ah, nossa, tô vivo. Isso é o Ikigai. É o que faz valer a pena você viver. Mas quando você fala disso, o ofurô, desse momento, Uhum. estou vivo. Se a gente pudesse entender um pouco mais de onde vem o Ikigai, quais são as bases? Realmente é lá do Japão? Como é que apareceu isso? Foi sistematizado? Né? Como é que se organizou o Ikigai originalmente? Certo. O Ikigai, na verdade, ele é uma palavra comum, né? Ela é uma palavra que, ela, na verdade, expressa o estilo de vida que o japonês tem, a forma de pensar, né? São as pequenas nuances da vida. Então, existe um estudioso da língua que ele diz o seguinte, que quanto mais aquela cultura é enraizada num determinado povo, aquilo ali, aquela expressão, aquela atitude, ela é expressada em uma única palavra. E é Uau! muito engraçado que em português a gente não consegue traduzir literalmente Ikigai em uma única palavra, porque não é algo que está enraizado na nossa cultura aqui no Brasil. Alguém já perguntou aqui, seria plenitude? Poderia ser considerado? Poderia ser também considerado plenitude, mas eu também não sei te dizer se plenitude traduziria exatamente essa sensação, né? Mas eu acredito que chegaria muito próximo disso. Uhum. E o Ikigai, ela é uma palavra que surgiu, né? Dizem que na ilha de Okinawa. E lá em Okinawa tem, eu acho que é a ilha que tem uma das maiores quantidades de centenários do Japão. Né? Eu estive lá no ano passado, em outubro, tive a oportunidade de ir para Okinawa na comunidade de Ogimi, né? Onde tem essa maior comunidade de idosos, e lá tem inclusive um monumento lá do governo dizendo que tem muitos centenários lá. Verdade. Isso. E tive a oportunidade de conhecer realmente uma senhorinha lá. Ela tinha os seus 90 anos, ela chegou dirigindo o próprio carro, né? Ela estacionou ali no mercado onde a gente estava e ela desceu e eu tive a oportunidade de conversar com ela. E uma das coisas assim que eu achei incrível é o quanto, como ela era jovial, né? E ela falou, conversou e etc. Ela fazia inclusive cestinhas de artesanato que eram vendidas lá, lá nesse mercado onde eu estava. Desculpa, com licença. E aí ela estava me mostrando, né, o que ela fazia, como ela vivia. E ela chegou para mim e perguntou por que que eu estava lá. E eu expliquei que eu estava vindo do Brasil, né, e tal. Eu falei assim, qual é o segredo da sua jovialidade? Aí ela olhou para mim e falou assim, é ser feliz todos os dias. Falei, nossa,
Eu achei que ela fosse falar de comida, de atividade física, e não foi nada disso que ela me falou. Ela me falou que era ser feliz todos os dias. Inclusive, a cestinha que ela faz lá em Okinawa é uma cestinha assim, ó. Essa aqui Uau. eu comprei lá. E eu trouxe de lembrança. É um negócio enorme para enfiar na mala, mas eu queria de todo jeito trazer. Esse é o Ikigai dela, montar a Esse é o cestinha. Ikigai dela. Fazer as cestinhas, colocar lá. E é muito bacana como essa comunidade vive, assim, um ajudando o outro, né? Não é porque a pessoa é de idade que eles deixam de fazer as atividades comunitárias, né? Muito pelo contrário, eles continuam mesmo nas idades mais avançadas, agindo em comunidade, fazendo aquilo que eles gostam, né? E foi algo, assim, muito interessante. Confesso que não há uma sistematização correta do que originalmente a gente considera o Ikigai, né? Então, Uhum. existe essa literatura do neurocientista que ele explica o que é o Ikigai e os 5 passos para encontrá-lo, né? Mas, assim, não existe uma sistematização específica para encontrar esse genuíno Ikigai, né? Existe uma sistematização para encontrar o Ikigai profissional, que é o que é difundido hoje no mercado, mas é uma ferramenta que, inclusive, a gente não sabe nem quem inventou e nem de onde veio isso. Uau. Uhum. Agora, isso que você está falando da importância do contato com a comunidade, com o suporte, é, como é que você entende agora, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, que existe um risco maior de isolamento, se isso seria uma vivência que dificulta o contato com o Ikigai e que parte seria, portanto, de tentarmos avançar no estabelecimento, né, das conexões, do contato com os outros, se faz sentido por aí também. Claro, lógico que o contato na comunidade é muito importante, a gente ter o contato com as pessoas. No entanto, o Ikigai ele não depende, na verdade, do contato com as pessoas propriamente ditas, né? Porque a conexão, nós nos conectarmos com alguém, não significa dizer que temos que estar presencialmente com alguém fisicamente naquele momento, né? E há Aqui pessoas que nós, gostam de ficar sozinhas também, né? Se for pensar claro, por aí. E aí o claro. Ikigai delas pode, de estar em Ikigai, pode ser, agora finalmente eu posso ficar sozinho. Sim, Faz sentido finalmente eu assim? vou me enfiar no sofá e ninguém mais vai falar comigo, também pode ser um Ikigai. Né? Ah, Então é algo assim que realmente traga um prazer, né? Para que a pessoa não viva apenas fazendo aquilo que às vezes até é uma meta importante, às vezes até é um trabalho importante, é um objetivo importante. No entanto, se aquilo não traz prazer, aquilo não traz sentido para a vida, é importante que ele encontre outras formas, outras válvulas de escape, né, para que ele possa continuar vivendo. Né? Porque senão você vai vivendo uma vida completamente sem graça, por mais que você conquiste o mundo, se você não sente que você está vivo, não sente prazer em estar vivo, no final de tudo aquilo não faz sentido. Você olha e sente um vazio enorme, que era o que eu sentia. Eu tinha um uhum. bom trabalho, tinha uma família que eu amava, tinha tudo que, em tese, eu gostaria de ter e sentia um vazio dentro de mim. E foi quando eu descobri que o vazio tinha exatamente o meu tamanho. Tudo que faltava na minha vida era a minha própria presença, o meu próprio uau, a minha própria alegria, algo que eu realmente quisesse para mim. À medida que você está falando, eu também me pergunto sobre isso, essa ligação entre estar em Ikigai e felicidade. E a gente entende que a felicidade está muitas vezes ligada assim, a momentos. E o Ikigai você Sim, fala mais como um propósito de vida. Dá a impressão de ser algo, portanto, mais de continuidade, de longo prazo. certo. Então, se puder, se puder Claro. esclarecer isso um pouquinho para nós. O Ikigai, na verdade, é a conjuntura de várias felicidades, né? Hum, Então, vamos supor, momentos felizes você pode ter, mas você pode ter várias vezes ao dia. E se esses momentos felizes realmente te fazem sentir vivo, realmente te trazem um sentido mais real para a sua vida, isso passa a ser um Ikigai. Então, o Ikigai ele pode ser algo momentâneo, como pode ser algo mais prolongado, como um propósito de vida, por exemplo.
né? Então, não necessariamente ele é algo de, eu me senti feliz agora, isso é um Ikigai para mim. Se aquilo ali é uma coisa constante, se sempre que você faz aquilo, você sente uma alegria assim, sem tamanho, aquilo realmente faz sentir vivo, aquilo é um Ikigai para você. Assim como se você está trabalhando em algo, vamos supor, a pessoa trabalha numa ONG, né? Ela trabalha numa ONG ajudando crianças com deficiência, por exemplo. E aí ela faz aquilo e aquilo ali é uma coisa que traz um Uhum. sentido surreal na vida dela. Ela se encanta com aquilo, ela se emociona com aquilo. Então aquilo é o Ikigai para ela também, né? Então, não Então, por exemplo, necessariamente está ligado a uma coisa, é um propósito longo hum. ou a uma felicidade momentânea, não existe assim um tempo, né, que possa mensurar o Ikigai. E se eu estou entendendo, então também não existe aquela fórmula garantida. Por exemplo, em especial, sabe, ligado à cultura japonesa, tem, por exemplo, trabalhar com papel, fazer aquelas montagens, Origami. origami, ou montagem né, com plantas, o Aham, ikebana. aham. Mas então, se eu me dedicar ao origami, ao ikebana, tem que ser algo que realmente traga prazer, mas o fazer isso não necessariamente garante o estar em Ikigai. Isso, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma prima que ela tem um dom assim surreal de fazer origami. Ela tem um talento com papel nato. E ela ama fazer aquilo. E eu percebo porque ela procura foto, ela faz, quando ela vai postar alguma coisa no Instagram dela, muitas vezes tem umas dobraduras junto com as mensagens que ela vai postar. Então aquilo para ela, com certeza é um dos ikigais que ela tem, né? Eu, por exemplo, já não sou uma pessoa mega ligada a papel. Então, se eu ficar dobrando 200 coisas, no final das contas eu estou mais estressada. Então, assim, então, não é uma garantia de que, se eu fizer origami, eu vou encontrar meu Ikigai. Não. Se você tiver uma identidade, né, que goste dessas coisas minuciosas, uma identidade em que você tenha uma boa concentração, se você tiver uma habilidade manual, se você tiver a habilidade de fazer as coisas, de ter essa paciência, de dobrar, fazer certinho, né? Se para você ter um tempo para fazer isso for um valor para você, né? For importante para você ter um tempo para estar fazendo aquilo, se aquilo te traz paz, ou seja, traz harmonia para você e faz com que você conecte-se a si mesmo, aí isso é um Ikigai para você. Mas se ele não cumpre isso, se você é uma pessoa mega agitada, que não tem paciência, que gosta de falar horrores e não consegue se concentrar, com certeza isso não vai ser um Ikigai para você. Perfeito. Portanto, ao longo da vida, pode ser que nossa conexão, o estar em Ikigai também se modifique, né? Porque aquilo que eu Sim, gosto claro, quando criança, aos poucos vai mudando e depois na vida com adulta certeza. podem ser outras coisas. Com certeza. Na verdade, à medida que a gente vai tendo novas experiências, conhecendo novas coisas, né? Viajando, principalmente quando eu acho que a gente viaja e conhece culturas diferentes, a gente entra em contato com hábitos diferentes, a gente começa a descobrir novas formas de viver, né? E nisso talvez a gente encontre novos ikigais também. Aham, perfeito. Por falar nisso, eu me lembro, nós tivemos uma conversa rápida e você comentou comigo sobre a história, uma conversa que você teve com uma geisha quando você Uhum, estava lá no Japão, né? Se puder falar um pouquinho para a gente sobre claro. isso, porque a geisha, imagina, está o tempo todo em Ikigai. Então, quando eu estive em outubro agora no Japão, eu tive a oportunidade de participar de um jantar e, na verdade, ela era uma aprendiz de geisha, né? Então, as aprendizes de geisha a gente chama de Maiko, Maiko-san, né? E ela estava contando como é o dia a dia dela e aí ela estava explicando que elas acordam de manhã e de manhã elas têm aula de canto, de música, para tocar, para dançar, para estudar um pouco de política, de economia, né? Então, assim, era um dia muito puxado. E no final da noite, elas iam para as festas onde elas faziam as companhias, né, para as pessoas, para os políticos, às vezes empresários e tal. E, e que elas fazem aquele cabelo, né, aquele cabelo meio oriental, meio tufadinho para cima, e aquele cabelo delas, enquanto elas são estudantes, aquele cabelo é natural. Então, elas fazem aquele cabelo uma vez por semana
E para que aquele cabelo não se desmonte, elas dormem num travesseiro que tem uns 10, é um toquinho de madeira assim de uns 10 centímetros de altura, com um estofadinho em cima, que você só encaixa o pescoço e a cabeça fica pendurada para fora para o cabelo não estragar. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, gente, eu acho que eu não ia durar um dia nesse trabalho. E aí ela estava explicando que é um alto preço que elas pagam para estar ali, né? E quando elas estão com aquele cabelo todo armado, que é tipo todos os dias do mês, elas não podem ir em locais ocidentalizados, como shopping, farmácia, supermercado, né? Elas só podem ir nos dias que elas vão fazer o cabelo. Então, de manhã elas desfazem o cabelo e aí elas vestem uma roupa normal para conseguir fazer as suas coisas, né? E aí, depois desse jantar, onde ela explicou várias coisas, ela cantou, ela dançou e tal, e nós tivemos algo assim de uns 5 minutinhos para conversar individualmente, cada pessoa que estava nesse jantar, né, com ela. E aí, nessa oportunidade, eu perguntei para ela, falei assim, qual é o seu Ikigai? E aí eu achei que ela fosse falar algo do trabalho, né? Porque alguém que se dedica tanto ao trabalho, ela falou assim, ai, meu Ikigai, eu acho que é o dia de folga. Eu falei assim, ah, tá. Bom, ok, surpresa. Surpresa. Então, às vezes o Ikigai não é fazer alguma coisa, nesse caso é não fazer, né? No caso dela, seria o que realmente faz sentir ela viva, livre, talvez, são os dias de folga, onde ela pode ser uma pessoa completamente normal, uma pessoa completamente comum, se misturar com as pessoas, né? Coisas que ela não pode fazer quando ela está no seu dia a dia, né? Estudando, trabalhando. E aquilo ali realmente foi uma surpresa muito grande para mim. Eu jamais ia imaginar que ela ia dar aquela resposta. Mas foi quando eu percebi que o Ikigai para os japoneses realmente tem um sentido um pouco diferente, né, do Ikigai que a gente vê aqui no Ocidente. Lá é realmente aquilo que faz se sentir livre, vivo de verdade, né? Então, isso depende dos valores de cada pessoa. É porque a gente escuta falar, né, que os japoneses são muito ligados no trabalho e é sempre uma coisa assim bem do perfeccionismo É e da verdade. responsabilidade, da intensidade. Então, eu imaginaria que esse seria o Ikigai para E eles. aí, inclusive, é, muitos vídeos, áudios, estudos de japoneses falando sobre o Ikigai, eles aconselham a não fazer do seu trabalho o seu Ikigai, porque senão você trabalha demais. Mas E se como enganar que é só o prazer ali, né? e ele fala para você encontrar o seu Ikigai, o seu prazer em outras coisas que não são somente trabalho, né? Então, assim, uma visão bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E você acha, então, em função disso, que o Ikigai dá para a gente exercitar o Ikigai aqui no Ocidente? Dá para se fazer essa transposição? Ou é algo que seria mais de uma mentalidade mais oriental? Quer dizer, como dá para a gente fazer essa ponte do Oriente com o Ocidente, você acha? Acredito que sim. Só que lógico que precisa ser feita uma adaptação, né? Até porque o mindset aqui, né, o nosso mapa mental aqui é completamente diferente com o mapa mental do japonês, né? Então, quando a gente vai falar aqui no Brasil sobre o Ikigai, algumas pessoas talvez parem assim, não, mas eu tenho minhas alegrias, eu tenho minhas felicidades, eu tenho... Mas não é todo mundo que tem isso, né? Quantas pessoas hoje a gente não vê, a gente vê por aí falando, ah, eu estou com depressão, ah, eu não tenho minhas razões de viver, ah, eu tenho dificuldade, né, de fazer, de falar minhas coisas, de falar o que eu penso, de dizer o que eu gosto, né? Ah, não tenho prazer naquilo que eu faço, né? E tem dificuldade de se encontrar ou de se readaptar, como foi o meu caso, né? De me encontrar numa situação de saúde onde eu tive que simplesmente me reinventar de novo, porque o que eu acreditava até então não funcionaria mais, né? Então, eu vejo assim que é possível sim nós adaptarmos, apesar dessa mudança, dessa diferença de cultura, né, que nós temos E aqui no como é Brasil. que é, né, se você fosse encontrar, já me imaginando
se fosse perguntar, né? Como é que seria encontrar aquilo que você gosta de fazer? O que seria que traz para você esse momento de, que bom que eu estou vivo? E a pessoa às vezes pode dizer, não Não consigo, sei. não acho, sei lá. É um conceito que eu não consigo assimilar muito, né? Se teria alguma coisa assim que a gente pode talvez ajudar essa pessoa. Então, nesses momentos, a gente começa pelos 5 princípios básicos, né? A pessoa se autoconhecer. Então, por exemplo, quando a pessoa ela chega, ela fala assim: eu não sei nem dizer o que, que seria um Ikigai para mim. E eu já encontrei pessoas assim. E não são poucas, por sinal, mas eu já encontrei Não. pessoas assim. E normalmente, se você pedir para a pessoa pegar um papel, por exemplo, e escrever 20 coisas a respeito dela, ou elas nem conseguem escrever as 20 coisas, ou normalmente essas 20 coisas elas são extremamente negativas. Uhum, uhum. Sim, muitas vezes o autoconceito está prejudicado e por isso mesmo o encontrar aquelas coisas positivas que dão essa sensação de, como você disse, estou vivo, né? Podem ser Uhum. mais desafiadoras. E outras, por exemplo, são quando você não consegue respeitar essa individualidade que você tem, né? Então, por exemplo, é uma das coisas que eu já vi acontecer e com pessoas muito próximas a mim, era assim. A família tem um perfil muito oriental e ela tem um perfil mais ocidentalizado. Apesar de entender a cultura japonesa, ela tem um perfil assim, mais aberto, mais alegre, mais espontânea. E pela família ser mais fechada, mais conservadora e etc., ela achava que ela tinha que ser assim também, porque senão ela não cabe dentro daquele meio em que ela está vivendo, né? Uhum. Não vai se Então, sentir pertencendo ali. exato, não se sente pertencente à sua matilha, né? Então, ao seu grupo, né? E isso fazia com que constantemente ela ficava com dor de cabeça, ficava chateada, não se sentia bem, né? E nisso ficava confusa a identidade. Uhum. E quando falava que ela era uma pessoa extremamente extrovertida, espontânea, ela, não, mas eu não quero ser assim. Não posso ser Não assim. posso ser assim, eu não gosto de ser assim. Né? Então, aquilo ali a gente vê o quanto muitas vezes os nossos conceitos sobre quem nós somos e a crença que nós temos sobre como nós nos conectamos ao meio em que nós vivemos, né? E por isso que é importante nós compreendermos as conexões para que possamos viver o Ikigai, faz com que a pessoa se aprisione dentro de si mesma e não consiga vivenciar, não se permite viver em Ikigai. Então, de certa forma, eu posso entender que o Ikigai está aqui ao alcance de todos. É só uma Sim. questão de ter essa mais atitude de busca que aí podemos aos poucos reconhecê-lo e praticá-lo. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, ela não sabe o que ela quer, não sabe para onde ela quer ir, não sabe o que é bom, o que é legal, então começa pelo autoconhecimento, né? Então, a pessoa ela vai em busca do ser, né? Quem eu sou? E, em geral, eu já tive várias pessoas que quando começa assim, eu falo assim, escreve aqui para mim. Comece a frase com eu sou e escreva 20 frases. Tem gente que passa meia hora e não escreve 3. Ou quando começa a escrever, como eu falei, começa a escrever várias coisas negativas a seu respeito. E eu particularmente acredito que não existe defeito. Existe qualidade mal aproveitada. A Uhum. pessoa ela só não sabe fazer bom uso daquela qualidade, ela não sabe dosar aquilo de maneira que traga benefícios, né, para que seja bom. Ela usa de uma forma tão mal aproveitada que aquilo ali traz malefícios para a vida dela ou para pessoas que estão ao seu redor, né? Mas aquilo, na verdade, não é um defeito, né? Ser detalhista, ser perfeccionista é um exagero, né? Mas se você fizer as coisas bem feitas, né, no nível de bom senso, aquilo é uma coisa extremamente positiva. Né? Então, é uma questão de você saber trazer essa harmonia, ou seja, você saber dosar até onde a minha qualidade está se tornando um exagero
E até onde essa minha qualidade está trazendo coisas boas para minha vida. E do que você tem acompanhado de pessoas que, né, tentam implementar essa prática, ou estar em Ikigai, Uhum. se existe digamos, esse círculo virtuoso, em vez de sair portanto, em vez de se viver com os pensamentos negativos, com esse autoconceito mais comprometido, se quando a pessoa começa a encontrar o Ikigai e a estar em Ikigai, se isso também promove mais bem-estar e tem um efeito, digamos, que se retroalimenta positivamente. Sim, sim. Uma vez que a pessoa ela consegue se autoconhecer, que ela consegue entender como que ela funciona, né? Como que ela gosta de fazer as coisas, como são as habilidades e como ela utiliza essas habilidades dela. Quando ela começa a entender os seus valores e realmente a preservar os seus valores, né? E fazer tudo isso com harmonia, se conectando consigo, com o outro e com o meio de uma maneira respeitosa, é muito difícil você fazer tudo isso e estar mal, né? Mas assim, o mais importante, eu acredito, é com as pessoas, com as novas pessoas que você começa a se conectar após isso, né? Nós todos somos feitos de vibrações, né? E quando nós vibramos positivamente, nós começamos a atrair outros tipos de coisa, né? Outros tipos de pessoa, outros tipos de relações, outros tipos de amizades. E isso é extremamente positivo, né? Então eu tenho visto muitas pessoas assim que têm entendido um pouco sobre o Ikigai. E Ikigai não é assim, ah, eu comecei hoje, encontrei meu Ikigai forever. Não, é uma jornada, né? Uma jornada e você vai encontrar cada vez mais Ikigai. E o Dr. Mogi Kenichiro, né, que é o neurocientista, ele fala uma coisa muito interessante, tanto no livro quanto num vídeo dele que fala sobre o Ikigai. Infelizmente só tem a versão em japonês desse vídeo, mas aos interessados eu posso passar o link. E ele fala sobre as pequenas alegrias, né, que eles chamam de Chisa na Yorokobi, né? E Chisa na Yorokobi são essas pequenas alegrias. Então ele fala que viver em Ikigai é você ter, ao longo do seu dia, consequentes pequenas alegrias. Então ele diz assim, né? Por exemplo, acordar e tomar café para mim é uma grande alegria. Depois de tomar café, eu gosto muito de ler os artigos científicos. E isso também é uma alegria para mim, isso também é Ikigai. E aí depois eu gosto de tirar as dúvidas dos alunos, eu gosto de conversar com os alunos, falando das pesquisas que eles estão desenvolvendo e tal. Isso também é um Ikigai para mim, é algo que me faz feliz. Né? Então ele fala que ao longo do dia, se você conectar todas as atividades em algo que você realmente se sente bem, você consegue viver em Ikigai constantemente, né? Mas claro que se você tem já um trabalho, né, que você não consegue largar, mas que apesar de não ser tudo aquilo que você gosta, mas é algo que é necessário, você pode criar um Ikigai tanto dentro do trabalho, em pequenos momentos do trabalho, né? Quanto fora do trabalho, e isso vai realmente trazer um sentido mais real de estar fazendo tudo aquilo. Uau. Então, esses pequenos momentos, que eu não vou conseguir falar em japonês a palavra, mas que, então, quando você diz, é um livro, né, o trabalho de um neurocientista, então há uma busca por pesquisa, por se identificar mudanças do cérebro, alguma coisa assim, em relação a essas vivências em Ikigai? Sim, na verdade, não é uma pesquisa especificamente do Dr. Mogi, né? Mas existe uma pesquisa científica que foi realizada, eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas ele foi assim realizado com algo em torno de umas 50 mil pessoas, né? E eles Uau. responderam a 93 itens, né? Então, incluía eles concluíram que os que não tinham o Ikigai, eles tinham mais chances de não terem emprego, de estar solteiro, de estar com um nível educacional mais baixo, de ter uma saúde ruim, de ter alto nível de estresse, de ter dores no corpo, limitações físicas, de não caminharem. Então, as pessoas que não tinham Ikigai, né, que responderam essas 50, um pouco mais de 50 mil pessoas que responderam esses questionários que não tinha, que diziam que não tinham seus ikigais, eles tinham uma vida
muito pior em geral do que as pessoas que tinham seus ikigais, que tinham suas alegrias, né? Então existe uma pesquisa científica assim, por exemplo. Na minha área, nós temos o que é chamado estudo ACE, que são as experiências adversas de infância, e mostra o quanto a exposição a vivências adversas, a traumas de infância, isso pode trazer consequências de longo prazo, exatamente com esses comprometimentos de menos sucesso financeiro, educacional, de saúde. Então, é a versão mais ocidentalizada que eu acho que mostra o quanto o bem-estar pode fazer uma diferença na qualidade de vida, não só no sentido filosófico, mas também objetivo, prático, né? Sim, sim, sim. Porque uma pessoa que ela não consegue viver em ter esses momentos de estar se sentindo bem, feliz, vivo, pleno, em sincronia, satisfeito, né? Eu vi várias palavras aqui no bate-papo e tudo isso se inclui dentro do Ikigai, né? A gente percebe que no final das contas chega um momento da vida que talvez ele pare e diga assim, tá, mas e aí? Pra que tudo isso? Por que tudo isso? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou vivendo? Né? Para onde é que eu estou indo? No final das contas, eu estou fazendo isso para quem? Né? E aquilo perde o sentido. Perde o sentido porque você está fazendo por fazer e nem feliz você está sentindo por fazer aquilo. Né? Então, é extremamente importante quando a gente vai desenvolver as atividades não só profissionais, mas as atividades diárias, os cuidados que nós temos conosco mesmo, que nós possamos estar fazendo isso de uma maneira que traga essa alegria, traga essa felicidade. Né? Então, tem pessoas que às vezes chegam, ela fala assim, não, olha, eu sei o que eu quero da minha vida. Né? Eu quero isso, isso, isso. E aí eu pergunto, isso vai te fazer muito feliz? Vai me fazer muito feliz. O que você vai ter que perder para fazer isso? Aí ela fica pensando, eu acho que nada. Ok, e o que você vai ganhar se você fizer isso? Aí pensa, 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 pensa. Aí fala assim, eu vou poder comprar um carro novo, eu vou poder ganhar dinheiro, eu vou poder viajar, eu vou poder trocar, comprar mais roupa, vou poder estudar mais. Eu falei, bacana. Quantas horas por dia você vai poder passar com a família fazendo isso que você está querendo fazer? Ah, mas é um sacrifício, né, que tem que ser feito, né? Ou seja, a pessoa ela quer conquistar algo que não deixa de ser importante, mas aí às vezes a família vai ter que ficar de lado naquele momento. Uhum. E uma vez eu ouvi uma aula, uma exposição de um japonês que ele dizia assim: imagina o seu funeral. E vão começar a ler as palavras falando a respeito de você. O que você espera que as pessoas falem? Ele disse assim: se no meu funeral o meu melhor amigo dissesse, Nakata, você era um cara muito inteligente. Você trabalha muito, ganha muito dinheiro. Tudo bem que a gente nunca tinha tempo para conversar, mas você realmente tinha o melhor carro do ano. Você tinha a melhor roupa, o melhor relógio, você viajava as melhores viagens do universo. E claro, né? Seus filhos ficavam meio de lado, eles são meio rebeldes, meio perdidos hoje, mas você realmente teve um sucesso profissional muito grande. Aí ele parou e falou assim, cara, eu ia morrer se ele falasse isso. E aí ele falou assim, e foi quando eu parei para pensar o que realmente tinha valor na minha vida. E ele falou que o discurso que ele gostaria que lessem sobre ele era: poxa, você é um cara muito especial para mim. Você me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. Onde você estava, o riso existia. Você sempre apoiou a sua família para conquistar os mais grandiosos sonhos dele. Você sempre esteve ali para ajudar. E aí, à medida que ele foi dizendo, ele falou assim: e naquele momento que eu sabia o que eu queria, no final da minha vida ter conquistado, eu descobri que aquilo era sucesso para mim. Uhum. Que o sucesso não era o que eu estava imaginando até então, né? E ele falou assim, só que o caminho que eu estava trilhando não estava levando ao sucesso que eu acreditava, né? Ao sucesso que eu gostaria de ter. Estava me levando a um sucesso financeiro, a um sucesso de qualquer outra coisa que não era aquilo que eu desejava, né? E ele falou assim, e eu percebi que eu não tinha prazer em fazer tudo aquilo. Né? Uhum. Então, ou seja, não adianta você conquistar o mundo e não viver em Ikigai e não ter o sucesso que é, né, que são os seus valores.
né? Aquilo que você realmente valoriza. Não que dinheiro não seja importante, né? Mas existem outras coisas que podem te fazer muito mais O vivos. segredo de como harmonizar isso com Isso, outras coisas, né? exatamente. De não virar uma obsessão só com um foco muito que exclua outras coisas. Isso, né? Por Uhum. isso que a harmonia dentro do Ikigai é algo tão importante. Uau, muito bem. Nós estamos já com um grupo também grande de pessoas aqui. Se vocês quiserem interagir, trazerem perguntas, acho que depois dessa apresentação até agora está sendo bem esclarecedor e é um momento para podermos também ver alguns pontos mais específicos do que pode surgir como dúvida, né? E acho que do que você traz realmente é essa às vezes há certa dificuldade de se fazer a tradução específica um conceito de uma língua para outra, já mostra como nós temos diferentes jeitos de olhar para a vida e como esses conceitos ajudam a organizar esse jeito de olhar para a vida, né? Que às vezes, então o Ikigai é felicidade? Não exatamente. O Ikigai é o sucesso financeiro? Pode ser, mas não somente isso, Não somente isso. não somente isso, né? Aqui tem uma observação de qual o sentido da vida para essa prática ou essa filosofia. Desculpa. Qual é o sentido da vida? Para essa prática ou filosofia. Na verdade, a ideia é você trazer um sentido de estar fazendo as coisas, né? Na verdade, o sentido de estar vivo. Quando você vai vivendo um dia após o outro, né? Sem aquele prazer, sem aquele seu uau, sem aquele. Em japonês a gente chama de dokidoki, né? Dokidoki é aquele, ou waku né? Que são aquelas coisas que nos faz sentir animados, sentir ansiosos, mas não aquela ansiedade ruim, né? Aquela ansiedade de você poder fazer algo, de você estar feliz, de trazer as alegrias. A Doki vida Doki, tem que chama? Doki Doki, né? Doki Doki, na verdade, ele expressa o batimento cardíaco, o barulho do batimento Super. cardíaco, A né? antecipação Então, ali, uau. exato. Então, seria o tum-tum do coração, né? O que faz o seu coração bater mais forte, né? É o Doki Doki, né? Lindo. Né? Então, não tem o sentido, né? Você viver sem todas essas alegrias, sem todo esse ânimo. Tem gente que acorda, não tem nem motivo direito para acordar naquele dia. Ela acorda porque ela tem que acordar, mas ela não acorda animada. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando tinha excursão na escola, não, nem dormia direito de tão animado que eu tava. Né? E isso também é uma forma de você sentir esse doki-doki, né? Esse tum-tum, esse coração batendo mais forte, né? Aquela animação, aquela empolgação de você fazer algo, de você se sentir vivo, se sentir feliz, se sentir na expectativa de vivenciar aquele dia, né? E o Ikigai, ele traz muito disso. Então, imagina você poder viver dessa forma, né? Talvez inicialmente não diria todos os dias, mas poder viver dessa forma alguns dias no mês e virar alguns dias na semana, né? E virar todos os dias, virar várias vezes ao longo do dia, né? Isso é uma coisa assim que vale muito a pena. E eu achei importante do que você comentou, que não é só estado, uma filosofia no sentido de um estado meditativo, mas que às vezes são pequenos passos que ajudam a se criar um caminho nessa direção, né? E não uma Sim. grande mudança de vida, assim, como se fosse algo mágico de uma hora para outra. Sim, então assim, lógico que para algumas pessoas, né, às vezes se encontram num estado assim, zero de Ikigai, né? Talvez para elas encontrar um ou dois Ikigais ao longo do caminho seja uma mudança assim extremamente radical, né? Agora, para aquelas pessoas que já têm, já são os bons vivants, né? Já o carpe diem já faz parte da vida deles, né? Então, para aquelas pessoas é um sentido assim de trazer uma mudança, mas uma mudança de criar vários ciclos, né? De felicidades, vários ciclos de alegrias dentro do dia a dia, né? E o Ikigai é uma forma de você encontrar esses pequenos ciclos. E quando você
entende a sua identidade, né? Conhece a sua identidade, você entende suas habilidades. Ou seja, é uma base de autoconhecimento. Em qualquer situação que você se encontre, você consegue criar novos ikigais ali. Olha, eu vou lhe ser bem sincera, eu acho que eu nunca me diverti tanto quanto nessa pandemia. Né? Num período de pandemia onde todo mundo já estava de saco cheio, eu aproveitei horrores aqui para fazer minhas coisas. Né? Então, encontrei novos Ikigai, encontrei coisas novas que eu particularmente adorei fazer. Né? Então, durante a pandemia, eu fiz algumas lives no YouTube, por exemplo, e foi mega divertido. Adorei fazer aquilo, virou um dos meus Ikigais e uma coisa que eu Eu pretendo também. continuar fazendo. Né? E aquilo ali, gente do céu, como é legal você fazer live, se conectar às pessoas, por mais que seja pela tela, né? Passar um conhecimento e dar risada. Eu creio que eu estava dando risada junto, né? Eu não estava ouvindo ninguém, mas eu estava mega acreditando que eu estava rindo junto com todo mundo. Então, assim, foi muito divertido. E isso acabou se tornando também um grande Ikigai. E é uma coisa que eu pretendo continuar, né, ao longo desses próximos meses também. Então, eu acredito que se você entende, voltou, né? Se você, Opa, congelou um pouquinho, mas voltou. Sim, você tem a consciência desses 5 tópicos, né? O autoconhecimento desses 5 tópicos do Ikigai, é muito mais simples de você encontrar novos Ikigais e se adaptar com novos Ikigais em qualquer situação que você esteja. Né? Então, a pessoa vai mudar de cidade. É uma excelente oportunidade de encontrar novos Ikigais. Ah, eu vou mudar de trabalho. É uma excelente oportunidade de encontrar novos Ikigais. Ah, eu vou mudar de casa, de ambiente, vou mudar de família. É a melhor hora de você encontrar novos Ikigais. Né? E fazendo isso, você consegue se manter feliz. Isso gera muito menos estresse. Né? Isso gera muito mais expectativa, te deixa muito mais animada ao acordar pela manhã. É como se você pudesse ir para a excursão todos os dias. então, em pequenas crises, podemos ter exatamente essa oportunidade de buscar por novos ikigais. Sim, mas sem esse autoconhecimento dos 5 pontos básicos, é difícil você chegar a encontrar isso de uma maneira fácil, né? Nem todo mundo pode encontrar, mas talvez vai ter que parar para pensar, né? E ver, né? E você tendo essa base dos 5 pontos, tudo fica mais simples. Perfeito. Eu queria até aproveitar então e esclarecer para quem está nos acompanhando que a Mayumi vai estar conosco aqui no Espaço da Mente, oferecendo um curso específico para essa a busca por esse Ikigai, né? Para que essa sistematização seja também mais um caminho de autodescoberta. E vai ser um prazer poder compartilhar. Eu tentei trazer de uma forma assim mais ocidentalizada possível todos esses conhecimentos orientais, mas a ideia realmente era trazer um novo mindset, apresentar um novo mapa mental para as pessoas, né? Apresentar como os orientais pensam. Quando a gente entra em contato com a forma que uma outra cultura pensa, a gente passa a reconsiderar aquilo que a gente vinha pensando até então. Né? Então, dentro do curso eu vou estar ministrando não só apenas esses 5 pontos, mas eu estarei também passando 5 tópicos, são 5 filosofias, 5 frases que é muito comum no Japão, que expressam muito a cultura japonesa, né? A forma como eles pensam, a forma como eles se conectam, a forma como eles encaram a vida, o dia a dia, os seus o seu estresse, o seu trabalho, as suas socializações. Né? E são pensamentos um pouco mais antigos, talvez não seja a plena realidade do Japão de hoje, né? Mas os mais antigos tinham esses pensamentos muito mais profundos, e é isso que eu quero passar para vocês no curso, e nós vamos estar compartilhando todo esse conhecimento ainda esse mês. Muito bem. Acho que vai ser uma oportunidade para podermos seguir no caminho dos centenários de Okinawa, da Sim, descoberta do Ikigai. Então, para permitir essa maior reflexão, né, sobre o que nós estamos fazendo
e repensar, e principalmente, como já foi comentado aqui, o quanto que essa vivência da pandemia tem feito com que nós voltemos mais o olhar para o que nós temos feito, qual o estilo de vida que tem sido levado até agora, porque seja como for, aquele trajeto que era seguido até o começo do ano, foi tudo remodelado de uma forma brusca, É imprevista, verdade. e nos obrigando, como você mesma comentou, né, a buscar um novo estilo, novos caminhos. E até mesmo para não se perder nesses novos caminhos a serem encontrados, né? Talvez muitos tiveram que mudar a forma de trabalhar durante esse período, né? Muitos tiveram que Oh, mudar até o local de se estar, de se viver, né? Eu conheci muitos amigos, colegas, médicos, enfermeiros que foram dormir em outro lugar para não ter, né, não ter contato com a família, né? uhum. Porque ficavam em hospitais, etc. Então, assim, tudo isso é uma mudança muito radical, né? Sim. Vou Nos ver um pegou novo assim, consultório aqui em casa, por exemplo. né? Nos pegou completamente de surpresa. Total. E para se adaptar, provavelmente muita gente passou por estresse, e talvez muita gente ainda esteja passando por um estresse muito grande, né? Para se adaptar nessa nova etapa. Eu acredito que todo esse autoconhecimento vai ajudar vocês a criarem essas várias pequenas felicidades que podem ser conectadas umas às outras, para que a gente possa ter uma vida com mais sentido, né? Uma vida mais plena, uma vida com mais sincronia com aquilo que está ao nosso redor, sem se descabelar, né? Sem entrar em pânico, né? E poder realmente fazer as coisas com muito mais alegria. Perfeito, já temos aqui, nós já estamos quase chegando ao final, para dizer que o material fica gravado no IGTV. Foi um Né? prazer, André. Muito obrigada. Fico muito feliz de poder ter compartilhado esses conhecimentos hoje. Obrigado a você também.